Salve Maria, iniciou agora a segunda gravação da aula de latim. Na aula anterior vimos sobre os casos, os 6 casos, em 4 capítulos e 4 lições, cujos nomes são nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo, e que estão exemplificados na tabela à esquerda, na tabela em azul, quais os seus casos gramaticais, ou seja, a função que exercem na frase. Peraí, só um momento. Ok. Isso aí. Não, já tá feito lá, o pessoal vai buscar. Era uma pessoa na campanha, mas já foram atender. Vejamos. Bom, tendo o quadro à esquerda exemplificado quais são esses casos, feito alguns exercícios, alguns questionários, passamos para a próxima lição, que é sobre a flexão. Como encaixam-se as palavras em alguns casos gramaticais? Então, passando esses casos do português para o latim, é preciso flexionar as palavras. Então, cada vez que a palavra encontra-se em um caso, o final dela é flexionado, ou seja, é alterado, para que indique esse caso, para que o final dela mude de acordo com o caso. Então o autor diz: afinal, o que vem a ser a flexão? Flexão é a propriedade que tem certas classes de palavras, a dos substantivos, adjetivos e pronomes, substantivos, adjetivos, pronomes e verbos, de sofrer alteração na parte final, isto é, na última sílaba. Quando se diz que uma palavra é variável, entende-se que a palavra tem terminações diferentes. Quando se diz que uma palavra é invariável, entende-se que não sofre nenhuma alteração. Nas palavras variáveis dá-se o nome de desinência à parte final flexível. Ou seja, palavras que são invariáveis. Conjunção, preposição. Se bem que preposição no português dá para juntar com um artigo e é mais ou menos variável, vai. Pode-se dizer que é variável, sim. Enfim, as que sofrem flexão são variáveis. Então tem terminações diferentes. Uma palavra invariável não sofre flexão. Creio que isso vocês entenderam, certo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Considero que vocês entenderam. Certo. Sobre a desinência. A desinência é a parte final que sofre flexão. Ou seja, a parte final das palavras em português que sofre a flexão de gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular e plural, por exemplo, é a desinência. Geralmente é a parte final. Desinência é a parte final variável de uma palavra, através da qual é indicada a relação gramatical entre essa e outras palavras. Dá-se o nome de tema ou radical à parte que resta da palavra tirando-se a desinência. Ou seja, mesmo que uma palavra varie, tem uma parte dessa palavra que não varia, que é chamada de radical ou tema. Certo. A palavra estudioso, a desinência é o O final, porque pode ser mudado para estudiosa, para estudiosos ou para estudiosas. O restante, estúdios, vem a ser o tema ou radical.
Compare essa desinência com a ponta de uma lapiseira. As pontas podem ser trocadas, ao passo que a lapiseira é sempre a mesma. As pontas vêm a ser desinências, a lapiseira vem a ser o radical. Essa é uma boa analogia. Existem outras também, mas creio que deu para entender. Como se descobre o radical de uma palavra latina? Descobre-se, praticamente, tirando-se fora a desinência do genitivo singular. Ou seja, no latim, tira-se a parte variável do caso genitivo, aí sim tem-se o radical. Lembrando, caso genitivo, retira a parte que flexiona. Aí tem um radical, isso aí. Já sabe já o aluno o que vem a ser caso. Sabe também o que vem a ser flexão. Deve, portanto, compreender o que vem a ser flexão de caso, variação que sofre a palavra na desinência, de acordo com a função que exerce na oração. Vimos na lição 1 que existem 6 casos em latim. Devemos agora saber que os substantivos em latim distribuem-se em 5 grupos, isto é, nem todos os substantivos em latim terminam da mesma maneira. Isso aí eu custei entender da primeira vez, então vou explicar de uma maneira simples. Existem os casos, ok. Agora, se tal substantivo pertence a grupo 1, por exemplo, ou grupo 2, ou grupo 3, ou grupo 4, ou grupo 5, aí essas flexões vão variar. Essas flexões vão ser diferentes conforme o grupo que essa palavra está inserida. Ou seja, se a palavra estiver inserida num grupo 2, por exemplo, então o genitivo vai ser de uma forma. Grupo 4 vai ser de outra forma. Então existem 5 grupos no qual essas palavras caem. E daí sim, sabendo esse grupo, sabe-se a terminação que elas têm. Agora podem levantar a mão se tiverem alguma dúvida, porque eu mesmo tive dificuldades quando eu fui aprender. À vontade, pode falar. Vale a pena dar uma olhada na sintaxe portuguesa antes de avançar muito, para matar qualquer dúvida. Certo, certo. Assim, eu creio que nessa lição o próprio autor faz um paralelo sobre isso e aí coloca realmente a definição para a pessoa entender melhor. Mas assim, é como se fossem os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Você sabe como que vai conjugar, sabendo em qual grupo esse verbo pertence. Sabemos que no infinitivo, ar, er, ir. Então, são 3 conjugações. Então, dá para saber também, no latim, quais desses grupos pertencem, quais dessas declinações pertencem a essas palavras. Até é isso aí. Bom, creio que ninguém mais tem dúvida. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Certo. Então, sabendo o grupo que essa palavra está,
que tal palavra no latim está. Daí é possível obter a declinação. Como existem 5 declinações, 5 maneiras diferentes de declinar. Não uma palavra em si, porque uma palavra já pertence a um grupo. Então, ela só se declina de uma maneira para os 6 casos. Certo. Mas, conforme as palavras, conforme você sabe diferenciar o grupo dessas palavras, então sabe também como decliná-las. Creio que vocês entenderam. Caso não, é só falar. Mas continuando. Nem todos os substantivos em latim terminam da mesma maneira. Isso aí. Exemplo 1. Pedro estuda no colégio. Sujeito, sujeito, ou seja, no nominativo. No colégio, adjunto adverbial de lugar. Onde? Vai para o ablativo. Cada grupo de casos, ou seja, cada grupo de flexões, recebe o nome de declinação. Então existem 5 declinações: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Declinação é, portanto, um conjunto de flexões de determinado grupo de substantivos. Então, tal grupo da primeira declinação se flexiona da mesma maneira. Tal grupo da segunda flexiona da mesma maneira. E assim por diante. Mas como ver essas diferenças? Aí veremos a seguir. Bom, uma vez que existem 5 grupos de flexões, existem também 5 declinações, que recebem por nome um número ordinal: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Todas as declinações possuem singular e plural. Há, portanto, 6 casos para o singular, 6 para o plural. Ao todo, 12 flexões. Então, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo, singular e plural. Perfeito? Então, essas são as 12 variações que um substantivo pode ter. Declinar uma palavra é recitar a palavra em todos os casos, tanto do singular como do plural. A ordem dos casos não tem importância. Assim, você pode aprender nominativo, dativo, em qualquer ordem que quiser. Mas o importante é saber como que essa palavra se declina em tal caso. Isso é importante. A ordem aqui que é dada pelo autor é para facilitar a compreensão. Não é necessário, até porque muitos livros, locais de consulta em dicionários, principalmente anglófonos, não usam essa ordem. Nominativo, vocativo, genitivo. Usam outra ordem. Nominativo, genitivo, se eu não me engano. Acusativo, dativo, ablativo e vocativo. Acho que é essa a ordem. Então a ordem não importa muito. O que importa é saber qual final pertence a qual caso. E para o Luiz que chegou agora, bom, estávamos explicando sobre a flexão. E são 5, que é a flexão, como as palavras terminam de certa maneira, indica número, pessoa, número, gênero e caso, no caso do latim. Então, a palavra flexiona-se, ou seja, o final dela muda para indicar o caso, o número e o gênero. E existem 5 grupos de substantivos. Existem 5 grupos em que os substantivos podem cair. Esses grupos são chamados declinações. Ou seja,
Se eu sei que tal palavra é de tal declinação, então eu sei como conjugar. Essas 5 declinações têm conjugações diferentes, têm finais diferentes para todos esses casos. Então, primeiro descobre-se a declinação, depois conjuga-se, depois se flexiona. Enfim, certo. Declinar uma palavra é recitar em todos os casos, tanto do singular como do plural. A ordem dos casos não tem importância. O aluno pode, num exame, declinar uma palavra em qualquer ordem. É necessário que declare, então, caso por caso, qual que vai dizer. Como eu disse, muitas fontes de referência estrangeiras não usam a mesma ordem que o autor usa. Como eu já me acostumei com a ordem do autor, então vou usar essa mesma. Nominativo, vocativo, genitivo e essa aí que tá, essas ordens. Nestas lições, adotaremos sempre a ordem que ficou exposta no parágrafo anterior. Quando o substantivo designa ser animado, fácil é dizer se a palavra é do gênero masculino ou feminino. Ou seja, com seres vivos, é fácil se é do masculino ou do feminino. Fácil demais. Quando, porém, designa ser inanimado, isto é, a palavra pode em latim ser masculina, feminina ou neutra. Então existem esses 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Neutro significa nenhum nem outro. Neutro. Nenhum nem outro. Isto é, nem masculino nem feminino. Então é o terceiro gênero. Assim, bellum, ou seja, guerra, flumen, rio, caput, cabeça, são palavras neutras, com terminações especiais em certos casos, conforme iremos ver. Uma é do terceira declinação, outra também, terceira declinação e a outra da segunda. Há, portanto, em latim que se considerar o gênero dos substantivos, coisa que iremos estudar quando virmos as declinações. Então, além de gênero e número, existe o caso no latim também. E existe um gênero a mais, que é o neutro. Como descobrir a que declinação pertence um substantivo? Os bons livros de exercícios e os bons dicionários latinos sempre trazem logo, após a palavra, ou o genitivo completo ou uma das letras que indiquem o genitivo singular da palavra. Como esse caso é diferente em todas as declinações, serve para especificar a declinação a que pertence a palavra. Enfim, o que ele quis dizer é o seguinte: como existem algumas formas algumas declinações, algumas terminações que são iguais em outros casos, em outras declinações. Por exemplo, o nominativo singular é igual a alguma outra em outro caso. Por exemplo, na quarta declinação pode ser igual à segunda, algumas vezes. Então, é complicado usar o nominativo como referência. Mas o genitivo singular é referência para isso porque todos são diferentes entre si nas 5 declinações. Então, em todas as 5 declinações, existe este genitivo singular que é diferente, usado para diferenciar. Enfim, ae, que é pronunciado e, i, is, us, ei. Essas são as 5 terminações do genitivo que indicam qual é a declinação. Vou dar um exemplo aqui no dicionário do Torrinha. Vou focar aqui na minha câmera. Buscar a palavra
sei lá, modestos. Não, modéstia. Modéstia. Bom, será que dá pra... É esta aqui. Não, tá meio borrado aqui. Mas, logo depois da palavra, existe o caso ou terminação no genitivo, que é terminado em AE ou E. Ou seja, é da primeira declinação. Então, a palavra é da primeira declinação. Então, é bem simples encontrar qual declinação a palavra pertence. Ou o exercício do livro dá, ou o dicionário dá. Depois de uma vírgula, deu a palavra no nominativo e depois, vírgula genitivo singular. Vai ser um desses 5. Bem simples. Bom, se no procurar uma palavra no dicionário, aliás, perguntar se alguém teve dúvida, porque é importante isso. À vontade para falar suas dúvidas. Bom, como ninguém se manifestou, então imagino que ninguém tem dúvida. Ainda bem, viu? Esse assunto é um pouquinho complicado, mas se vocês entenderam, então tá bom. Então, se procurar uma palavra no dicionário e encontramos roça ou roce, vírgula AE, sabemos que é da primeira declinação. Ah tá, deixa eu ver os comentários aqui. Isso aqui, o começo é tranquilo. Meu pai chegou uma visita aqui, tive que fazer uma sala. Ah, sem problemas. Logo vou pro escritório. Ok, sem problemas. Sem problemas. Certo. Bom, procurando no dicionário, se existe a palavra vírgula, o genitivo, daí sabemos a qual declinação pertence, segundo o genitivo que ela apresenta. Certo. A palavra fons, ou fontes, fons, vírgula, fontes. Então é da terceira declinação. Sabemos que é da terceira. Se é bellum, belli, bellum, vírgula, i, sabemos que é da segunda. E assim por diante. Simples. De igual maneira, quando lhe perguntarem como é fonte em latim, responda sempre dizendo fons, fontes. Ou seja, é preciso declarar o nominativo e o genitivo, e não somente fons. Como já vimos no parágrafo 32, o que sobra da palavra, tirando-se a desinência do genitivo singular, é o radical. Tirando-se o radical, é só adicionar as outras terminações, como será visto nas outras aulas. Aqui vai ser interessante, hein? Mais questionários, né? mais coisas para encher o tempo de vocês. Mas uma coisa rápida, um exercício rápido. Número 15 aqui. Número 15. Certo, eu vi que alguns não podem responder agora. Levanta a mão quem pode responder. Ok, ok. Nesse caso, vou pedir que... vai entrar pelo computador. Então tá bom. Eu espero.
tela do telefone muito pequena, ok? Tudo bem, eu espero. Aí eu vou explicando primeiro. Bom, dizer aqui declinação pertence às seguintes palavras e indicar o radical. Quero o radical separado. Ok. Aqui em casa está barulhento, mas estou prestando atenção e com um caderno. Perfeito, perfeito. Não, sem problemas. Quem puder responder, que responda. Mas o exercício é o seguinte: para indicar a declinação a que essas palavras pertencem. Tais palavras têm uma certa declinação. Todo substantivo tem uma declinação específica, uma dessas cinco. Qualquer coisa eu coloco a tabela com as declinações. Mas acho que isso não é necessário, vocês aprendem rápido, então vamos lá. Mas eu vou esperar o João Pedro. Ok. Certo. Certo, eu vou fazer uma demonstração com 6. Vou fazer uma demonstração com 6 primeiros. Bom, primeiro a palavra lupus, vírgula i. O i é da segunda declinação. Então, vai para a segunda declinação e retira-se o i, fica loop. Então, o radical é loop. Segunda declinação, resposta aqui da questão. Segunda declinação e o radical loop. Certo. Libre. Termina em i, segunda declinação. Radical libre. Como já está aqui no exemplo, então. Dentes. Terceira declinação, is. Radical dente. Dias. Quinta declinação. Radical die. Radical di. Porque fica diei. Diei no genitivo. Dies diei. Significa dia. Então é quinta declinação, radical di. Rex regis. Terceira declinação, radical reg. Cantus. Quarta declinação, radical cant. Enfim, agora com João Pedro. Primeiro nauta, depois até os outros aí. Nauta, onus, mare, manus, res. Alô, consegue ouvir? Consigo. Perfeito, então ficaria aí naute, honores, por causa do acento, maris, manus, rei, tabernáculi. Aí elas pertenceriam a qual declinação? Qual das 5? Nauta, por exemplo. Aliás, vou colocar lá. Aqui. Peraí, vou colocar. Deixa eu ver aqui. Tá. Nauta
final é naute ou nautai, não sei. Naute, naute. Então seria qual das 5 declinações? Qual delas? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Primeira. Perfeito. Deixa eu ver. Acertou, acertou. O radical não precisa falar não, porque esse aí é mais para pessoa escrever. Onos, honoris. Então ficaria em qual declinação? Onos, honoris. Terceira. Perfeito. Mare, maris. Qual seria? A quinta não. Quinta não. Porque mare é o nominativo. O genitivo é maris. Então o is ficaria na terceira declinação. Mare, maris. Enfim. Mas tudo bem. Mare, maris. Manus, manus. Quarta. Muito bom, muito bom. Manus, manus. Res, rei. Ficaria em qual? Aí tem uma pegadinha. Essa aí é da quinta. Você coloca. Você seleciona como da segunda quando é apenas I. Mas quando tem E e I, é da quinta. Essa aí é uma pegadinha interessante, vai. Res, rei. Então o rei é da quinta declinação, na verdade. Mas a lógica tá correta, viu? Tem o i no final, mas a lógica tá correta. Tá. Tabernaculum, tabernaculi. Essa sim é da segunda. Isso aí. Isso mesmo. Bom. Quem mais quiser se manifestar, dizer alguma coisa, pode falar. Antes de prosseguirmos para a próxima lição. Que a pronúncia é bem facinho. Se tiver alguma dúvida, manifestem-se agora. Lucas, sem dúvidas. Certo? Uma dúvida quanto ao plural. Por favor, fale. Plural. Ai, vai ser sempre arum. No plural, da primeira declinação, sim. Assim, eu imagino que você queira dizer ai, certo? O plural de ai. Como genitivo, sim, é sempre arum, sempre. Mas existem outros finais arum de outras declinações. Mas isso é um detalhe, isso é um detalhe. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer o plural do genitivo da primeira declinação é arum. Sim, é isso mesmo. Sempre. Sempre, sempre.
Imagino que seja isso. Anotado. Certo. Imagino que nenhuma dúvida mais. Manifestem-se. Pode passar. Então tá bom. Então tá certo. Imagino que ninguém mais. Ok, ok. Bom, agora a pronúncia. Uma parte simples, que eu até entrei em detalhes no de canto gregoriano. Bom, agora que vamos aprender a declinar as palavras e logo mais a construir frases latinas, devemos ver algumas questões importantes para a perfeita pronúncia e acentuação das palavras latinas. Como não se tolera a pessoa que acentua mal as palavras portuguesas, muito menos se tolera a pessoa que acentua mal os vocábulos latinos. Gostei dessa frase. Eu gostei. Eu não tolero, não. Eu, no menor erro de português, também tiro o sarro. Mas vou admitir que acentuar os vocábulos latinos não é muito. Eu ainda não peguei exatamente a prática. Enfim, em regra geral, as letras que são idênticas às nossas, as letras latinas, né? Diz-se que é o alfabeto latino, então, né, a origem é do latino. São idênticas às nossas, são pronunciadas como em português. Vejamos, porém, em primeiro lugar, a questão da acentuação. Aqui, tá tranquilo? Vou revisar essa aula depois. Falem ou calem-se para sempre. Calados vocês já estão, né? Mas tudo bem. Napoleão era purista, por isso é bom. Realmente, cara, Napoleão Mendes de Almeida, pelo pouco que eu sei dele, eu já vi que ele é um shed da gramática. Certo. Bom, as letras são idênticas à nossa, pronunciadas como em português. Vejamos, porém, em primeiro lugar, a questão da acentuação. As palavras latinas têm um acento ou na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Em regra geral, não há palavras com acento na última sílaba. Vírgula, alguma coisa, porque eu vejo no Wiktionary ou em outras fontes várias palavras com o sinal longo na última sílaba. Aí eu fico, né? Será que é isso mesmo? Enfim. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar no que ele está dizendo. A sílaba que indica onde cai o acento é a penúltima. Assim, bom, na penúltima, em regra geral, está o que indica se a vogal é breve ou é longa. Certo, a penúltima sílaba, que é a paroxítona, se tiver um sinal de uma meia-lua, assim, como se fosse um U em cima dessa sílaba, dessa vogal, chama-se bráquia. O acento deverá recuar para a vogal anterior. Então esse acento indica que a sílaba é breve e que a palavra é proparoxítona, ou seja, na primeira sílaba ou na sílaba, bom, anterior à do sinal, recai a quantidade, recai a como se diz, a quantidade da sílaba. A sílaba é pronunciada com maior tempo. Suponhamos a palavra agrícola. Tudo bem, eu já pronunciei, então. A penúltima sílaba é co, com a bráquia. Então,
alonga-se a sílaba gri. Agrícola. Agrícola. Em cima do o, vemos a bráquia, isto é, o sinal de vogal breve. Que indica isso? Indica que o acento deve recuar para a sílaba gri, ou seja, para a vogal imediatamente anterior, pronunciando-se então agrícola. Simples, simples, imagina. Se a penúltima sílaba, ou seja, a penúltima de uma palavra trouxer um tracinho longo, o acento deverá cair nessa mesma vogal. Suponhamos a palavra penates. A penúltima sílaba é na. Em cima do A, vemos o macron, isto é, o sinal de vogal longa. Indica isso que o acento deve cair nessa sílaba, pronunciando então, portanto, penates. Pronuncia a frase da plana na voz na cruz de Nossa Senhora, por favor, o INRI. Então, Iesus Nazarenos Rex Iudeorum. Creio que é assim, ó. Iesus não sei se é com Nazaraenos ou Nazarenos. Iesus, então, o E é longo. Iesus Nazarenos Rex Iudeorum. Então, todos nesse caso são, menos o Rex, paroxítonas. Deixa eu pegar um acento aqui. Vou botar um acento. Jesus Nazarenos. Creio que é isso. Ok. Creio que é isso. Bom, se a penúltima sílaba, ou seja, a penúltima vogal de uma palavra trouxer o tracinho longo, ok, penates, certo. Então, a penúltima sílaba é a referência para se ter a quantidade da palavra. Em regra geral, porque vocês vão ver que mais de uma sílaba pode ser longa, enfim. Mas por enquanto, a segunda sílaba é a que indica. Sendo curta a sílaba, recai para a sílaba anterior. Ou seja, em vez de falar agricola, fala-se agrícola. Agrícola. Ou, no caso do penates, não é penates, é penates. Penates. Nossa, creio que essa questão de quantidade é simples. Resumindo, aqui. Propriedade que tem as vogais de ser longas ou breves é que se chama em latim quantidade. Então, quando eu falo quantidade, eu digo a característica de ser breve ou longa. Eu quero a quantidade de tal vogal. Longa. Pronto, esse é um exemplo. Quando pergunta ao aluno qual a quantidade dessa vogal, o professor quer que o aluno declare se ela é breve ou longa. Há bons tempos que tinha latim nas escolas, né? Mas como retiraram nos anos 50, é complicado. Então essa frase fica meio, entre aspas, obsoleta. Bom, resumindo. Penúltima breve, o acento recua. Ou seja, a palavra é proparoxítona. Penúltima longa, o acento cai sobre ela. A palavra é paroxítona. Algumas observações. Em latim não se usam acentos. Não exatamente se usam acentos, sabe? É mais usado para guiar a pessoa. Como os acentos agudos que existem nos breviários, nos missais e nos livros de música, não são para ajudar a pronúncia. Não são para indicar, tal palavra tem acento. Originalmente não tinha acento, mas são para ajudar a pronúncia.
Esses sinais são empregados em livros didáticos e em dicionários, para que os alunos se habituem a ler as palavras com acento devido. Quando necessário, aparecerá nas lições o sinal indicativo da quantidade da penúltima sílaba. Às vezes na última, quem sabe, ou na primeira, quem sabe. Como importante norma prática, aprendemos que, em regra geral, uma vogal é breve quando seguida de outra vogal. Ou seja, uma vogal rouba a quantidade da outra, dizendo assim, em regra geral. Porque tem algumas exceções. Então, não, nesse caso é influit, remeu, aquo, mulher, e longa quando seguida de duas consoantes, antilla. Então, os dois L's, como eu ensinei no gregoriano, na aula de pronúncia, primeira parte, os dois L's, ou consoantes duplas, se pronunciam com tempo maior também, assim como as vogais. Então, não é simplesmente antilla, com uma duração maior. Bom, sobre a pronúncia das letras. Somente em alguns casos há divergência de pronúncia com certas letras. No caso, a pronúncia que ele utiliza agora é a pronúncia tradicional. Vou chamar assim, porque eu não sei se ele chama dessa forma. Mas existem três pronúncias que eu vou listar aqui. Eclesiástica, romana e clássica ou reconstituída. Bom, a que ele utiliza no livro é a tradicional, a eclesiástica. Okay. A que ele utiliza no livro é a tradicional, ou seja, é a pronúncia das províncias conforme foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, a pessoa leria a pronúncia tradicional da maneira que lê em português. Adicionando-se algumas regrinhas, né? Mas a pessoa leria quase como em português. A eclesiástica ou romana seria aquela pronúncia que nós já conhecemos, que segue mais a tradição da igreja, ou dos últimos tempos de Roma. A clássica ou reconstituída é uma coisa daqueles acadêmicos bem nojentinhos que gostam de se preocupar com a pureza da pronúncia. Então, bom, mas já chegaremos lá. Vai ser interessante. Eu vou reclamar bastante dessa pronúncia clássica. Mas o autor utiliza essa pronúncia tradicional. Eu utilizarei a pronúncia eclesiástica. Tá. Somente em alguns casos há diferença de pronúncia com certas letras. O X tem sempre som de X, Maximus, Ecce, Excellence, Nox, Rex, Lex, Alexander. São palavras que se pronunciam desse jeito. Tá. O T, quando seguido de um I breve e de mais uma vogal, tem som de C. Justicia, Helvécia, avarícia, paciência. Palavras que se pronunciam dessa forma que eu falei. Tá. Essa é a forma tradicional. O X, sempre X. O T seguido de I e outra vogal. O som de C ou S. Justiça, Helvécia, avarícia, paciência, enfim. O CH sempre com som de K. Pulcher, carisma. O S impuro, S inicial seguido de consoante,
que não seja C deve ser bem pronunciado, de tal forma que não se ouça a vogal E. Palavras como statum, spes, pronunciam-se statum, spes. Ah, tá. Isso aí é normal. Isso aí é normal. Antes de alguma consoante, statum, spes. Que em português se fala estado, esperança. Então, inclui-se esse E antes, mas no latim é puro. Statum, spes. O U do grupo QU é sempre pronunciado em latim. Quoque, qui, qua, quod, quid, quem. O U não pode ser separado graficamente da vogal seguinte. Outros exemplos: equus, equitas, armaque, quindecim. Isso eu pronuncio na pronúncia tradicional. Tá? Quando chegar a vez da eclesiástica, eu vou fazer certo. O mesmo se dá com gu, anguis. O U é pronunciado e o acento é no A inicial, anguis. Contiguos, uns dois Us bem pronunciados e acento tônico no I. Contiguos. Então se pronuncia os dois Us e os dois Is quando tiver. Antiquos. Antiquos. Os grupos vocálicos AE e OE também se escrevem daquela maneira ali. Eu tenho uma maneira de escrever o AE. Pronunciam-se como E ou E. Então, em vez de AE ou o E, pronuncia-se E ou E. Checos, secus, celum, aéreo, secus, celum, aéreo. Numa ou noutra palavra, como em poeta, as duas vogais são pronunciadas distintamente. Nessa palavra não se aplica essa regra. É de origem grega, se eu não me engano. Acabamos errando a pronúncia do latim pelo costume de atropelar a pronúncia do português. Exatamente. Exatamente. Mas aí para corrigir isso é só tomar cuidado, tudo mais, você tem uma palavra aqui, não sei o que, é interessante. As formas fuge, musque, as formas fuge, musque, genitivos de fuga, musca, devem, portanto, a portuguesa ser pronunciadas como fuge, musse. Tá, fuge, musse, não fuge, musque. Ok. A seguir, outro parágrafo aqui. Costuma-se pronunciar o J latino da mesma forma que o português, ou seja, na pronúncia ordinária, ejus, com gício. Certo, ele dá muita atenção para isso, então, mas vocês podem esquecer isso aí depois, porque nós vamos aprender a eclesiástica. Notemos por último que todas as consoantes em latim são muito bem pronunciadas. Factus e não fatus. O N e M finais devem ter som alfabético e não nasal. Ou seja, quando tiver alguma coisa assim, desse tipo, se pronuncia bem pronunciado, e não como um som nasal do português. As letras dobradas devem ter som reforçado. Uma coisa é ager, uma coisa é ager, outra é ager. Cana ou canna. Coma, coma. Vanus, vanus. Outra observação, as sílabas finais, latinas, devem ser muito bem pronunciadas. Em português, escreve-se tarde e pronuncia tarde. E se pronuncia tarde ou tarde. Escreve-se Pedro, Pedro e se pronuncia Pedro. Mas em latim as vogais devem ser bem pronunciadas para que se evitem confusões desastrosas. Isso é importantíssimo. Certo, terminada a pronúncia tradicional, ou a pronúncia das províncias, como elas se desenvolveram conforme o tempo,
a pronúncia reconstituída, que é a que eu mais vomito quando eu ouço, que é de gente bem nerd, assim, sabe? Ai, não, mas por quê? Há milhares de anos atrás, você acha que falava-se é, Chichero ou alguma coisa com che no lugar de se? É assim, é pra gente. Essa pronúncia é pra pessoas que querem se mostrar muito, geralmente. Não tô dizendo que se algum de vocês usar, eu vou julgar que seria dessa forma. Mas, muitas vezes, quem utiliza essa é para ser, né, um acadêmico bem limpinho, bem respeitadinho, né, de terninho. Ah, certo. Essa é horrível, latim carioca. Latim carioca, cara, nossa. Mas só para saber, o AE e OE pronunciam se separando as vogais. AE, OE, ou seja, poena, pronuncia-se pena no latim eclesiástico, mas poena no reconstituído. Padre Holt. Ai, ai. O C sempre se pronuncia com K. Kíquero, por exemplo. Kíquero. O G sempre G. Sempre G. Angelus. O H tem aspiração leve. Ha, ha. Homus. Hora. César, em vez de César, fica Kaiser. Exatamente. Isso é interessante. O J sempre I. No som de Yuvo. O S soa como SS. Rossa, rosse. O V sempre soa como U. Wita. Como nesse exemplo. Wita. Escreve-se Vita, mas pronuncia-se Wita. O Y tem som de U francês. Ou do Y mesmo grego, que é a origem dessa palavra. Lura. Lura. Vejamos. O Z sempre som de Z. Zeus. Em alemão, o imperador tem o título de Kaiser. Exatamente. Exatamente. Certo. A pronúncia romana, que é a que eu utilizarei, porque a pronúncia Boa tarde, minhas princesas, é Eggstein. Você chega atrasado e manda uma dessa, né? Pô, eu tô de olho, viu? Chega atrasado e ainda manda uma dessa, A pronúncia romana consiste na correta pronúncia italiana. Anota ele, professor. Pode deixar, Stein tá anotado aqui. Tem que cobrar a multa dele. Vou cobrar em Pix e em Nano também. Andando com Clarice. Xiii, aí, Stein, cuidado, hein? 10 nanos. De bom tamanho. Certo. Mas certo, vamos continuar. Por fim, a pronúncia que nós utilizaremos, que é a pronúncia romana ou pronúncia eclesiástica, que consiste na pronúncia italiana, que as características são CE e CI soam como che, ti. No caso, cellum, cicero. Cara, que pronúncia bonita, hein? Essa aí eu pago muito pau. SC tem som de CH no português. Xena. SC, no caso, antes de E e I. Xe, xi. Certo. GE, GI soam como G, G. Giorgice. Olha que bonito, cara. Giorgice. GN soa como Nha. Agnus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei. O GN como Nha. O J soa como I, Euro. O S é forte, ainda que preceda a palavra que se inicie por vogal. Flores ornant, ou seja,
Sempre S. O S é sempre S. Sa, S, se, si, sos. Roça, nunca rosa. Roça. O Z soa como Z. E tem um detalhe que é o TI também, que soa como TSI. TSI, TSI. Não como si, como o controvérsia explica. É sempre TSI. Como paciência. Aliás, foi dado o exemplo aqui, anterior. Aqui, ó. Número 2. O T, quando seguido de um I breve mais uma vogal, no caso do eclesiástico, tem som de justitia, justitia, helvetia, avaritia, paciência. Ok. Feito isso, creio que está terminado. Vamos ver o que houve com o chat aqui. Fazem pouco caso da minha pessoa. Aham. Pouco caso. Chegou atrasado e ainda, né? Boa tarde, minhas princesas, né? Aham. Pouco caso. Enfim. Bom, qualquer coisa, Stein, você assiste na gravação, porque foi bastante coisa. Mas foi simples. Declinações, ou seja, certos substantivos pertencem a 5 grupos diferentes. Um substantivo pode pertencer a um, outro a outro, não sei o quê. Nunca vão pertencer a um mesmo grupo, a 2 grupos diferentes. Então, é necessário saber a declinação para depois flexionar no nominativo, vocativo, genitivo, dativo. Ok, certo. Aí tendo 5 declinações, dá para descobrir pelo genitivo singular. Descobrindo já dá para declinar. Já dá para flexionar nos 6 casos, mais o número plural. Ou seja, são 12 flexões diferentes. Bom, tendo isso, eu apresentei também a pronúncia e a acentuação. A acentuação no caso da pronúncia, para a pessoa se acostumar a pronunciar corretamente. Aí existem 3 tradições de pronúncia do latim. A tradicional, eu chamo de tradicional, não sei qual é exatamente o nome, mas a pronúncia de conforme as províncias foram ainda utilizavam o latim, mesmo que um latim vulgar, ainda assim conservavam uma certa pronúncia que era local. Então essa pronúncia tradicional é quase como se lesse o latim de maneira aportuguesada. Aí a segunda pronúncia é a reconstituída ou clássica, e tem essas bizarrices aqui. São razoáveis? São. De um ponto de vista filológico, são razoáveis. Mas é muito usada por motivo nenhum. Porque, bom, fica meio feio, sinceramente. Esse latim clássico é meio feio. E a pronúncia romana ou eclesiástica, que aqui nós usaremos. Aí tem as. Acho que você chegou depois conseguiu ver isso aí. Professor, depois gostaria da sua opinião sobre o material de latim que eu encontrei. Perfeito, João Pedro. Pode me enviar que eu avaliarei. Certo. Certo. Deu uma hora de aula, mas acho que dá para dar uma introdução pequena assim. A primeira declinação. Vou fazendo o questionário. É um questionário simples. Tem até um exercício de vocês colocarem acentos nessas palavras. Aí fica. Aí, se quiserem, eu corrijo. Me mandem foto ou me mostrem na câmera que eu corrijo depois. Enfim. Mas eu recomendo fazer essas lições para aprender. Mas
A aula acabou, mas vamos dar uma pequena introdução à próxima aula, a primeira declinação. Bom, sabendo das que existem 5 grupos, veremos o primeiro, que é um dos mais simples, que a maioria é gênero feminino, alguns masculino, ok? Mas, prova oral pro Einstein, eu vou cobrar, hein, vou cobrar. Sabendo que existem 5 grupos, o primeiro deles é o da declinação do genitivo AE. Geralmente são femininos, ok? Aí, bom, sabendo que existem 12 flexões, tanto para o singular quanto para o plural, e 6 casos, então é possível ver que todas as declinações estão aqui neste quadro. Bom, vai ter que decorar? Sim. Vai ter que anotar? Sim. Assim, para a pessoa saber melhor, sem ficar, tal coisa é tal coisa, decorando de cabeça assim, é bom que use a lógica, ou seja, exercite a lógica fazendo os exercícios. Mas óbvio, ainda não chegamos nessa aula, mas para ter um entendimento bom, tem que fazer os exercícios. Nesse caso aqui não vai ter, só haverá exercícios na lição 8, exercício de tradução. Por enquanto no 7 serão só questionários. Aí apresenta aqui como se declina, como ficaria uma palavra declinada nessa primeira declinação. E é isso aí. Nome masculino também, um exemplo. No mais foi isso. Vou parar a gravação por aqui.